importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir. Salve, salve, habitantes dessa terra do Zela Santos, do Projeto Tampa Buraco e desse queridíssimo podcast Zela Santos Pode Vir, em seu 4º episódio e muito enriquecedor. A gente está adorando esse projeto, sensacional. Boa noite a todos vocês que não nos assistem ao vivo, mas que vão assistir depois na íntegra no nosso canal do YouTube e cortes em fartura no nosso Instagram de meu Deus. Vou cumprimentar o meu amigo e irmão aqui do lado, Sidney da Cunha Vida. Fala com a gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você assistir. Quero agradecer, amigo, mais uma vez estamos num programa junto aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão fazendo aqui uma salva de palmas pra galera aí. Tem plateia hoje, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Eu quero agradecer a presença dele, meu amigo de infância, o grande jornalista que se tornou, eu peço de novo, Alex Sabino, uma salva de palmas. Tá bom, Faustão. Cara, bacana demais você tá aqui, Alex. Chegou um pouquinho atrado, né, André? Mas as estrelas são assim. Contratação cara. Falou o cara mais pontual do mundo, né? A gente sabe. Então. Não, obrigado. Prazer estar aqui pelo convite. Prazer vir aqui falar com vocês. Desculpa o atraso, mas a Serra do Mar nos impediu de chegar antes e dos afazeres profissionais Desceu pela Anchieta. É, esse problema que eu quero deixar aqui registrado. Não dá mais para a população da Baixada Santista ter que conviver com descidas costumeiras pela Anchieta quando não há nada na Imigrantes. Alex, desculpa esse desabafo, é contigo aí. Fala aí. Alex, obrigado pela sua presença. Olha obrigado que legal. Por ter me convidado. E quando nós convidamos você, a gente está trazendo uma série de podcasts que é, como eu costumo dizer, um bate-papo bacana, né? Sim. Entre nós aqui, entre amigos. E a gente trouxe já aí o Felipe Cambou, um empresário, um jovem brilhante que desenvolveu aí um aplicativo bacana do Zela Santos, que em breve teremos novidades, aguardem aí, né, André? Muito. Nós trouxemos aqui o nosso amigo, o deputado federal e ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Deixo aqui um abraço pela presença, contando a história dele, né? Muita gente, inclusive, viu e falou pra nós, caramba, eu não sabia dessas questões que ele trouxe da vida do pai, do como ele cresceu, como ele queria trabalhar pela cidade. Aí trouxemos também aí o meu primo querido, ex-baterista do Charlie Brown, o Pinguim, também deixa um beijão, muito legal a presença de todos. E a gente tá trazendo gente de Santos. Você tem uma história muito bacana, né, Alex? Então eu vou abrir dizendo pra você contar um pouquinho. Você que tá dizendo isso. Para! O pessoal vai comprovar agora. Não, eu quero dizer que eu vim aqui muito organizado, cara. Me deram uma pauta que eu nem li todas as perguntas aqui, que não deu tempo, cara. Que tem uma equipe. Quero agradecer toda a equipe que tá trabalhando, Bruno Peri, Marcos Fina, quero agradecer a Gina que tá com a gente, toda essa galera, não é? O Lucas, amigo querido. Cara, bicho, a gente brinca, mas tem toda uma estrutura pra gente chegar até aqui. A ponta da lança é o programa aparecendo. Mas você não falou do Marcos Fina por algum problema pessoal ou não? Eu falei Marcos Fina. Minha Nossa Senhora. Tu vê que ele quer criar um atrito, tá destilando veneno. Mas enfim, bicho, e muita gente que não tá aqui também, né? A gente fala, mas tem muita gente, o Vinucho ajudando a gente. Se for falar, cara, é mó galera. Assim, se a gente nomear, vai esquecer alguém. A gente tem que saber que tem todo um grupo neste movimento para trazer assuntos da cidade, para trazer bate-papo em diversas áreas. Então você, olha, Alex, muito bacana. Mas conta pra nós, se apresenta um pouco, porque a gente sabe que hoje você está na Folha de São Paulo. Porque ninguém sabe quem eu sou, né? Óbvio. Conta a tua trajetória. Conta pra nós, que é muito legal. Eu sou santista de nascimento, nasci no Cid Pérez, que hoje não se chama mais Cid Pérez, né? Mudou o nome, é outro hospital. E vivi em Santos até os 33 anos, quando fui morar em São Paulo. Já moro em São Paulo há alguns anos, para não revelar a minha idade, porque eu sou velho. E sou jornalista, formado em Santos também, começou a carreira em Santos. E acho que minha história está ligada de forma indelével a Santos. Eu já trabalhei fui jornalista esportivo durante 23 anos, né? Comecei em Santos, num jornal que ainda existe, se chama Boc News, vocês devem conhecer. Sou extremamente grato ao Boc News. E fui setorista do Santos no Lance, Diário Esportivo Lance, por 8 anos. Depois eu trabalhei no Jornal da Tarde, Jornal do Grupo Estado, no Diário de São Paulo, na Folha de São Paulo. Fui morar na Escócia, voltei... Em Edinburgh. Edinburgh, como eles falam. E voltei para o Lance, fui editor do Lance, e desde 2017, fevereiro de 2017, eu estou na Folha, e desde setembro do ano passado eu estou na editoria de mercado, que é como a economia chama na Folha.
Eu fiz essa transição, mas cobri 3 Copas do Mundo, uma Olimpíada, final de Champions League, 3 Copas Américas. Nossa. E a Libertadores, muitas, algumas. Não, muitas não, algumas. Não, inclusive, agora eu já pego o gancho de trás pra frente. Como foi a transição? Que isso é demais. Eu tô acompanhando as tuas matérias espetaculares na área de economia. Então a pergunta é simples. Obrigado, Sidney. Não, Alex, eu sou suspeito, mas... Você sabe que a gente é vítima do primeiro nepotismo podcástico de Santos, porque todo mundo que vem é amigo do Sidney, exceto o Felipe Camboa, que foi uma aparição generosíssima nos últimos tempos, mas todos os outros são aqui trazidos pelo Sidney. Não, a coisa mais insuportável que existe é você ir no shopping com o Sidney, porque pra chegar e andar 300 metros demora 2 horas e meia. Verdade. É isso. Mas vai, toca. Como foi a transição? Eu vou começar do fim. Como é que é ficar tantos anos no futebol cobrindo Copas, que tu vai trazer uns causos pra nós aqui, que tu já me contou, né? Mas como é que foi a transição pra economia, não, Alex? É bacana. Sim, é algo pouco usual, até porque é uma transição que acontece com gente que é mais novata do que eu. Eu já tenho uma rodagem aí. Mas foi algo que eu já vinha pensando, pelo desgaste de fazer sempre as mesmas coisas, pelos rumos do jornalismo esportivo, que eu não preciso falar, vocês assistem televisão, leem sites, vocês sabem o que está acontecendo, e eu achei que era o caminho. Sempre me interessei pelo assunto, sempre gostei de economia, e acho que foi uma mudança que foi aceita pela minha chefe atual, Ana Estela Souza Pinto, que é a quem eu sou eternamente grato também pela oportunidade que ela me deu. E foi uma transição de fazer algo que eu achava que tinha espaço para fazer na economia, que levar... Obviamente eu não faço jornalismo esportivo na economia, mas mostrar que a economia é feita pela história de pessoas, é feita pela história de gente também, não só pela história dos números, embora isso faça parte e seja inevitável, que a gente faz parte disso aí, como diria um Miss Human Action, né? O ser humano faz parte da economia. A economia é imprevisível porque tem a mão humana ali. Então é legal contar. É um desafio para mim e estou gostando. Às vezes é frustrante, às vezes é legal, às vezes você fica muito feliz, às vezes você fica louco da vida porque as coisas não acontecem, mas a vida é assim também. No jornalismo esportivo é muito curioso porque tem aquela máxima do jornalista não poder revelar o time do coração. Pelo menos eu vejo. É uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Não, é uma grande bobagem, mas viajou pela história. Me desmintam se não for verdade. Tinha gente que ficava ultra desconfortável em revelar porque eu ia tomar uma bronca do chefe, porque não queria cobrança de torcida em cima. Na economia, falando de economia, talvez não seja igual. Você tem um economista, alguém na economia de preferência que você possa revelar assim sem ter problema como é o time? Ludwig von Mises. Eu só quero pedir desculpa que eu tô com uma tosse alérgica, então se vocês ouvirem uma tosse... O Fina daqui a pouco vai tossir, gente. Se pode tossir, tá? É mais difícil você ser fanboy de economista, né? Pega até mal, mas assim, se te for olhar... Hayek. O avô do Roberto Campos Neto, por exemplo, acho que foi um nome muito importante na história do Brasil. Hayek, von Mises, esse tipo de Alex, gente, assim. Quem foi que me presenteou com o livro Lanterna na Polpa, do grande Roberto Campos? Na verdade, eu não te presenteei, né, Sidney? Cara, o livro não devolveu. Não acredito. Agora conta. Na verdade, quando eu me mudei para a Escócia, eu tinha uma biblioteca. Não era uma biblioteca numerosa, mas era uma biblioteca. Não era que nem a do Sidney, assim. Então, vamos chegar a isso. Assim, e eu dei todos os meus livros pro Sidney. Foi na minha casa, pegou inteiros na Lanterna na Polpa. Então, a biblioteca do Sidney, metade dos livros ali eram meus. Ou seja, a biblioteca Alex Sabino. A biblioteca Alex Sabino. Não, diga-se de passagem, agora deixa eu falar aqui que poucas pessoas sabem metade disso. É mentira, mas tem uma parte ali que é minha. Uma coisa bacana. Não. Eu tenho aquela parte de biografias de jogadores e atletas, é impressionante. E ele deixa comigo uma biblioteca raríssima, você sabe que é. Não, tem livros raros ali. Inclusive, você lembra que você recentemente falou, na sua retorno, que tu queria um livro raro sobre a história... Você falou, pô, tem um livro... Eu falei, mas não lembro agora, mas bacana. E eu fui buscar e comecei a compulsar este especificamente. Eu não vou lembrar. Agora, eu quero te falar uma coisa. Quando você entra na economia, é bacana e... Pô, que legal. Eu digo uma coisa. Se você tiver livros, nunca você estará sozinho, solitário na sua vida. E, aliás, Lanterna na Polpa é um grandíssimo livro. Né? E eu quero voltar falando disso. O Roberto Campos tem uma das tiradas que eu cito com os meus alunos até hoje, que é uma parte muito bacana, que ele diz assim, ele vai conversar com o Joseph Safra,
o banqueiro privado mais que morreu há pouco tempo, 1 ou 2 anos atrás, posso estar enganado, mas enfim, recentemente. E ele era, até então, o banqueiro privado mais rico do mundo. Ele está num comes e bebes, junto com o Safra, ele fala isso no livro, ele comenta assim, deixa eu chegar no Safra, o homem mais rico do mundo, qual o segredo do sucesso? E aí nesse livro ele fala, bom, aí o Safra responde para o grande Roberto Campos. Ele fala assim, olha, 2 são os segredos do sucesso. Primeiro, liquidez. Está muito ligado à economia, né? Não adianta nada, como eu costumo dizer, se você herda 30 imóveis e você não tem R$1.000 na conta, você tem um patrimônio imobilizado que te dificulta trabalhar. Enfim, virar, fazer a coisa acontecer. Bom, primeiro, liquidez. E o segundo, ele diz assim, nunca almejar os postos mais altos, porque quando as tempestades chegam, os raios sempre encontram e acertam em primeiro lugar as árvores mais altas. O Roberto Campos fala isso, tem partes do livro que inclusive você escreve pontos, que é muito legal quando uma pessoa lê, ela deixa as impressões, que você escreve fucking brilliant em algumas partes, você sabe que, por exemplo, esse livro foi seu, entre outros maravilhosos livros. Mas da economia, você fala na ação humana. É engraçado que eu tenho uma frase que eu adoro, que eu acho muito boa. Eu fiz uma entrevista com a Zeina Latif, uma grande economista e economista-chefe da XP. Hoje em dia ela é consultora, muito interessada em questões sociais também, da economia, como educação, etc. A gente estava conversando e eu fiz uma pergunta sobre o histórico do Brasil. Aí ela lembrou uma citação do Pedro Malan, que eu acho excelente, que ele falou, o que acontece é o seguinte, no Brasil até o passado é incerto. Pedro Malan, um gênio, né? Ele, Gustavo Franco e Pedro Malan, o Brasil deve muito a esses economistas. Deve muito a estabilidade financeira. O fim não, mas domar a inflação deve a essa gente, a essa geração. Não, e outra, a inflação, que é o imposto. Roberto Aliás, Campos, a história do dinheiro no Brasil, escrita pelo Gustavo Franco, é um grandíssimo livro também. Espetacular, muito bacana. Alex, bom, enfim, essa parte da economia foi uma transição natural da sua vida. Agora, e os desafios? Não tem como não perguntar. Que você teve, por exemplo, na cobertura desses grandes eventos. Traz alguma coisa que você teve dificuldade. Você foi para as Copas, vamos lá, das Copas e das Olimpíadas. Rússia. Catar. Japão. Meu Deus, Japão. Olimpíadas. Japão, não, Copa você teve 3. Não, Brasil, certo, Rússia e Catar. Sim, 3 Copas. Copas. E Olimpíadas, Japão? Só o Japão. Só o Japão? Só o Japão. Fala, teve alguma coisa interessante que aconteceu no Japão para você contar pra gente? Você sabe que tem esse problema, né? Que você lembra 50 mil histórias. Você lembra uma história, aí você não lembra, né? Mas conta da Rússia alguma situação pra nós. Uma dificuldade. Falar russo. Eu acho que tem uma questão... Bom, é fascinante em primeiro lugar, porque eu acho, se você prestar atenção... ter as características culturais de cada país é um negócio que eu acho sempre muito interessante, assim. E o Japão é algo que eu achei uma loucura, porque, em primeiro lugar, os mitos do Japão, eu não acho que eles são tão organizados quanto todo mundo pensa. Mas assim, eles têm eu acho interessante ir pro lado bom, e por isso que eles construíram aquele país que queiram ou não, uma potência naquele tamanho, com a característica de terra que eles têm, que é o foco, que é a organização. A mente deles, eu acho que funciona de uma maneira... Não é que funciona diferente, o modo de pensar é diferente. Houve um episódio que... Isso é pro bem e pro mal, tá? A questão de você ser fiel àquela regra, ser fiel àquilo que tá lá, que pode ser uma grande vantagem, às vezes pode ser uma desvantagem. Eu lembro que um dia tava chovendo e em Tóquio tem muitas lojas de conveniência, assim, quem já foi sabe, tem uma a cada 200 metros, e eu entrei numa para comprar um guarda-chuva. E eu com pressa, peguei o guarda-chuva, já saí da loja com o guarda-chuva, larguei o resto lá, e daqui a pouco eu escuto alguém gritando atrás de mim, era o funcionário da loja, ele saiu na chuva gritando com um papel na mão. Eu pensei, putz, será que eu esqueci de pagar? Aí ele veio e ele falou em um inglês meio macarrônico, mas falou, o senhor esqueceu isso. Aí eu peguei, era o manual de instruções de como usar o guarda-chuva. Aí eu falei, não, mas eu não preciso disso, mas se o senhor não usar isso aqui, como é que o senhor vai abrir o guarda-chuva? Eu tava com o guarda-chuva aberto. Então eles têm um jeito de pensar assim muito particular. Vou contar outro exemplo do Japão. Terminou um dia de atletismo, estava muito calor, e eu saí do atletismo. E assim, ninguém lá atravessa fora da faixa. Ninguém atravessa no sinal vermelho. Isso não existe. É impossível, isso não acontece.
E eu saí assim e eu tinha muita gente assim para atravessar a rua. E eu parei e fiquei lá esperando para atravessar. Mas demorou. E não vinha carro. Não passava carro. Olhava para um lado, não tinha carro. Olhava para o outro, não tinha carro. E aí eu entendi. A rua estava fechada para carro. Mas eles só iam atravessar quando o sinal abrisse. Então, quando o sinal abriu, todo mundo atravessou. Mesmo fechado Mesmo para fechado carros. para carros. Por exemplo, a Rússia... tem uma lição muito... que eu aprendi na Rússia que foi para a vida, que é essa questão que a gente é acostumado a falar do oi, tudo bem, né? Você encontra que você não conhece, fala oi, tudo bem. O brasileiro é assim. E na Rússia... você encontrava a pessoa ia cumprimentar, você falava em inglês, né? Oi, tudo bem, oi, tudo bem. E algumas empresas de comunicação tinham tradutoras. A Globo era uma delas. E a tradutora da Globo um dia chegou num grupo que a gente estava e falou, gente, parem de perguntar para o russo se está tudo bem. Porque ele vai contar. Ele vai achar que é sério, ele não vai achar que é um cumprimento. Então, se você pergunta tudo bem para um russo, ele vai te responder, e vai te responder a verdade. Corre ele ficar 10 minutos falando para você por que não está tudo bem. Que loucura, é cultural isso, né? E tem o Catar. O Catar é uma... O Catar, você foi pra lá, é bonito o Catar, como dizem, moderno, no sentido de moderno. Então, Bonito, né? Em primeiro lugar, não existe o Catar, existe Doha, né? Existe Doha. O Catar é Doha. Você sai de Doha, é tudo como se fosse um interior do, sei lá, não vou exagerar, mas interior assim árido, que não tem nada. Então Doha tem as partes muito ricas. Você tem a The Pearl, que é a pérola, todo mundo que tem dinheiro mora lá. E tem as partes comuns da classe trabalhadora, classe imigrante. E tem a parte pobre, que é a imigração pobre, que vem de Bangladesh, que vem de Paquistão, que vem do Iêmen, que vem desses lugares assim. Então, é muito separado lá quem é quem. Onde os cataris vão, onde os imigrantes vão, onde os imigrantes pobres vão. Mas eles têm grandes planos para aquilo lá. Eles têm grandes planos, eles têm dinheiro para fazer. Dinheiro não falta. Como gestão no esporte, eles estão dando uma aula. Eles fizeram assim, claro, se utilizaram de alguns métodos que não são tão legais, né? Porque trouxeram grandes estrangeiros renomados em diversas modalidades. Chegaram à final de um, se não me engano, de handebol, do Campeonato Mundial, levando um monte de gente. O futsal, eles estão emergentes. O futebol de areia chegaram também em final. Mas eu acho que a pegada do Catar é assim, eles querem competir. Tanto se você olhar, toda a Copa América, o Catar joga aqui. Toda a Copa América eles vêm aqui jogar. Não sei se eles vão jogar na Copa América esse ano, mas enfim, jogaram umas 3 seguidas. O negócio deles é organizar, é criar infraestrutura, é o soft power, é a geopolítica, é mostrar, a gente aqui não é só petróleo e gás natural, Sim. que eles têm muito. A gente aqui, a gente pode ser um polo turístico. A imagem que vocês têm da gente, ela está errada. Por isso que eles organizaram a Copa do Mundo, por isso que eles querem organizar a Olimpíada, por isso que eles organizaram 50 mil torneios esportivos dos mais diferentes, por isso que eles levam todo mundo para lá, eles criaram uma super academia esportiva lá que é perto do Khalifa Stadium. Então, eles são muito organizados no que eles querem. E eles falam uma coisa que é verdade, fala óbvio, que eles têm muito a evoluir, eles têm muito a crescer, tem muito a mudar, mas das sociedades ali daquela região, eles são os mais abertos. Sim. Interessante que você foi numa cidade. Você sente alguma diferença no jornalismo, por exemplo, como é conduzido? Um exemplo, você teve essa experiência no Japão, em Doha, enfim, nos locais que você passou. Há diferença? No Catar não existe jornalismo, existe jornalismo oficial. É isso, não existe jornalismo, existe tudo é do governo. Você não pode... Uma grande dificuldade para a imprensa internacional era principalmente de TV, e foto era onde você vai quem você vai fotografar. Você não pode fotografar mulher em hipótese nenhuma. Onde você vai filmar, você não pode... Tem lugares que você não pode filmar. Entendeu? Então, a imprensa que tem é o preço oficial. É meio difícil acompanhar o trabalho da imprensa local, porque a gente está falando de países onde a língua é muito diferente da nossa, né? É difícil acompanhar o russo, é difícil acompanhar o japonês, para mim, pelo menos é. E o próprio inglês deles é um pouco... Você fala inglês fluente, eu sei, todo mundo sabe, mas o inglês deles não é tão bom também, não macarrônico. Não é, no geral não, é bem ruim, assim. Tá. Do russo,
do Japão. O japonês tem dificuldade fonética, né, com o inglês, né? Mas é muito difícil, né? A própria língua, a origem das línguas é muito diferente, né, Alex? Acho que com qualquer outro idioma que não seja o deles, né? É complicado. A parte de articulação, mas talvez, eu vou supor, eu não tô falando que é isso, mas talvez um idioma que você tem a mesma raiz deles, por exemplo, eu não sei se o japonês teria dificuldade para falar coreano, sabe? Sim. Boa. Eu não pouco sei. de chinês, talvez, também. Talvez. A gente tem muito mais facilidade para falar línguas latinas, como o espanhol, italiano. O francês eu acho muito difícil, mas o francês do que para falar alemão, por exemplo. Entendeu? Então é a questão da origem das línguas. O alemão eu talvez. costumo dizer que é a língua dos elfos. E, na minha opinião, os alemães, eles combinam primeiro em inglês e depois falam o que tem para falar em alemão. Eu escutei isso em algum lugar, Exatamente, eu achei muito bom. Eles combinam em inglês e agora vamos falar em alemão. Alex, como você sabe, eu sou professor das faculdades de Só que a gente Direito pode jogar fora, né? Pode. Não vai rolar, né? Pode, foi o Sidney que fez. Não foi a equipe. Não, para. Vou chamar, o pessoal vai reclamar. Vou falar com o Bruno Pérez. Bruno Pérez preparando tudo. Fala que eu tenho uma pergunta aí. Não. Assim, é muito capciosa legal isso. Você sabe que eu tenho alunos nas faculdades. E esse podcast, o pessoal assiste, é muito bacana. Eu te faço uma pergunta. Qual para você é a importância de uma experiência internacional para um jornalista nos tempos atuais tão globalizados? Porque tu teve essa experiência muito grande, velho. Acho que a experiência... O que você acha bacana? Um ex-amigo seu e conhecido, mas eu era admirador dele, o Jânio Cristaldo, infelizmente já faleceu, ele escreveu um texto genial que ele dizia que, cara, cada vez que eu pensava em comprar um carro, eu viajava. Grande Jânio Cristaldo. Então, acho que a experiência humana, cara, a experiência humana de conhecer o mundo, descobrir que o mundo tá aí para ser desbravado. É importante para um jornalista? Porque o jornalista lida com histórias de gente, O jornalista é uma profissão muito... que as pessoas buscam muito enganar, né? Então, você ter uma visão de mundo de diferentes culturas, eu acho importante. Mas eu acho importante no geral. Acho que para todo mundo é importante conhecer, abrir os horizontes, não achar que o mundo é Santos, né? Santos é bacana, Santos é legal e tal, mas o mundo não é Santos. Entendeu? O mundo não é São Paulo. O mundo não é o Brasil. O mundo é muito maior do que isso e tem muita coisa para ver. Eu queria fazer uma pergunta para você que eu vou acabar esquecendo, porque esse papo eu sei que vai ser sensacional. Futebol, você cobriu, na minha opinião, o maior do mundo. E agora, Brasil fora da Olimpíada, cara. Vamos falar um pouco de economizar, que é a economia. Economizou na bola, economizou na gestão, a CBF. O que aconteceu com a seleção pré-olímpica? Cara, eu acho assim... eu acho que a geração não é tão boa quanto a gente imagina, eu acho. Mas eu acho que eu tenho meio bode com o futebol olímpico, sabe? Eu acho assim que o futebol não deveria estar na Olimpíada. Futebol masculino, futebol feminino sim. Sabe por quê? Porque a Olimpíada é o lugar onde os melhores vão. O futebol é o esporte que você não pode levar os melhores. Sabe? Então, eu não sei o formato é ruim, nem né? os jogadores querem estar lá, sabe? Nem eles querem estar lá. Só podem três profissionais, né? Eles acham um saco ficar lá, eles não ficam nem na Vila Olímpia, eles acham um saco, eles não gostam de estar lá, mas gostam porque aparece na televisão, tudo. E como a Olimpíada é um grande negócio, o futebol nunca vai sair da Olimpíada, sim, porque é o primeiro esporte que vende os ingressos, tem muita visibilidade. Você vê que o Brasil não joga com os clubes da CBF. Sim. Então, é estranho, eu confesso que é estranho. Realmente não... Olha, realmente não... É um negócio que eu cobri em 2021 o jogo da medalha de ouro, tudo, mas realmente não me emociona. Assim, o futebol na Olimpíada é um negócio... Futebol feminino, sim. Beleza. Agora, futebol masculino, nem eles querem estar lá. Sabe? É puro negócio, é puro business. Aí pegando um gancho, você comentou do Jânio, eu não posso deixar que você falou sobre cada vez que eu penso em comprar um carro, eu faço uma viagem. Ele tinha sobre isso que você falou, complementando, e você vai lembrar. Eu li muitos textos dele. Ele fala uma hora assim, você só conhece uma igreja não pelo lado de dentro, você tem que olhar ela pelo lado de fora. Ele falava das comparações entre as culturas, o jeito dos povos viverem, e como é importante quando ele viajava, e ele tinha essa experiência para comparar com o Brasil. Porque a pessoa quer falar, não, por exemplo, tal cidade ou tal... isso é a coisa melhor do mundo. Mas espera um pouquinho. Um exemplo. Você já foi até a França? Você já foi até a África do Sul? Você falou de história, eu vou contar uma história. A primeira vez que eu fui pro Catar foi em 2019, pro Mundial de Clubes que o Flamengo perdeu pro Liverpool. E no primeiro dia que eu cheguei, eu fui buscar credencial. E era uma dificuldade. Eles são muito ruins de sinalização no Catar. Muito ruins, assim. E assim, no Catar, tem o cara muito abaixo
e o cara lá no topo. Então não tem o cara no meio. Então o cara lá tá ali embaixo, ele morre de medo de fazer alguma coisa errada, porque não tem o cara no meio. A punição vai vir lá do topo e vai ser pesada. Então, para eu pegar a credencial, eu tenho que andar até você, e ele falou que não pode, ter que dar a volta 2 km, vai ter que dar a volta 2 km. Enfim, eu estava procurando de pegar a credencial, alguém me sinalizou um espaço, eu vi que tinha uma construção grande, gente entrando, falei, putz, é ali. Eu fui rápido assim, entrei e falei altíssimo em inglês, é aqui que pega a credencial? Tava todo mundo ajoelhado porque era hora da missa. Ai, cara. E tava um silêncio. Você sabe, quando você vê centenas de pessoas virando a cabeça pra você assim. Aí foi. É totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Você deve ter pensado, quem é esse idiota, né? Falta um pouco de informação também. Eu tenho uma história curiosa de comissão técnica, né? Eu tenho alguns amigos que trabalharam no futebol. Inclusive, eu tenho um amigo campeão olímpico, o Bebeto Saltier, que foi analista de desempenho da seleção da primeira medalha de ouro. Um abraço para ele. Hoje está no Goiás, um cara que é um gênio, ajudou a criar o Centro de Excelência do Santos Futebol Clube, um querido. Mas tem uma outra que eu não vou revelar aqui a origem dessa. A pessoa foi trabalhar a primeira vez no mundo árabe. Então, não vou saber se foi no Catar, tá? Mas pode ser que sim. E a primeira coisa que ele faz ao chegar lá é dar uma volta em mar de sunga. Tá? Ele vai para a área de areia. Sabe a decisão. E começa a andar de sunga. E de repente todos os patrols e todos os quadriciclos, todos os helicópteros. Sabe o GTA quando fica com 5 estrelas, aquele joguinho da molecada? Foi mais ou menos isso. Aí de repente vem um guarda, um oficial lá, com uma canga branca, assim, um pedaço de pano, enrola nele e fala assim: você não é daqui, né? Aí ele falou assim, não sou, então você me acompanha, por favor. E aí, como ele tava num time que em tese seria um time real, né? Ele passaram um pano pra ele, literalmente, enrolaram no pano, depois passaram um pano literalmente. E depois ele conta do lance da bebida, né? Eu queria saber isso também, porque eles faziam alguma coisa no quarto que é muito restrito. Olha, assim, é um grande mito esse negócio. Assim, se você quiser beber no Catar, você vai beber, não tem problema. Tem bar que vende. Não pode ir na rua, é isso? Então, como nos Estados Unidos, crime, em algum lugar. é um crime. Tá. Por exemplo, não pode no Reino Unido, não pode beber na rua, mas é uma infração. No Catar é um crime, é diferente. O nível é outro. E assim, mas o que acontece no Catar é assim, obviamente eles não fabricam nada, eles não têm, e eu não vou entrar no mérito de como é feito, mas existe um centro que fica no deserto, realmente, onde toda a bebida importada fica lá, concentrada lá. E aí eles vão distribuindo de acordo com as necessidades, ou de acordo com... Então, mas estrangeiros, eles podem se cadastrar ou comunicar ao governo que são estrangeiros estão lá, e eles recebem o direito de ir a um centro desses de distribuição, não principal, e comprar álcool. Para deixar em casa. Sim. Ou para levar para o hotel. Não pode, em hipótese nenhuma, beber fora de lá. Mas tem bares para estrangeiro, tem pub britânico, tem bar. Geralmente os bares são dentro de hotéis internacionais. Ok. E liberada a bebida. Muito caro, mas liberado. Caríssimo. Caríssimo. Aquela resenha com o pagode do jogador brasileiro raiz, com chopp e uma caipirinha, não. Eu tenho um amigo, que vou até citar o nome, é o Cássio Barco. Sim, Cássio Barco. Sim. O Cássio, ele trabalha pra FIFA. E ele tava numa vila que tava o Ronaldo, estavam ex-jogadores, etc. E aconteceu, vocês devem lembrar que 2 dias antes de começar a Copa, ou 3 dias, algo assim. Última agora. Essa última no Catar. O Catar decidiu que não ia poder vender bebida perto do estádio, que era o acordo contra a Budweiser com a FIFA. Eles decidiram, não vai vender. Mudamos, quebrou o contrato, dane-se. E agora, quem que vai mudar a Copa do Mundo 3 dias antes de começar? Ninguém, não vai. O que a Budweiser faz com a cerveja? Mandou tudo pra vila que o Cássio tava. Então ele chegava todo dia assim do trabalho, tinha geladeiras de Budweiser pra beber de graça lá. E ele foi, deu sorte. Legal, é isso aí. Mas tem álcool no Catar, sim. É difícil, mas tem, consegue. Se você quiser mesmo beber, tiver a fim de beber, você vai beber. Não se preocupa, não. Alex, hoje você se sente à vontade, tranquilamente já adaptado com economia, com essa transição? Bate uma saudade às vezes de falar alguma coisa? Claro que você é livre para falar também, mas no trabalho ali, na hora que você tem que fazer alguma... Muitos anos na área esportiva, né? Assim, eu tenho... Saudade é uma palavra muito forte, né? Sim. Mas eu sinto falta de contar de algumas histórias. Eu não sinto falta de cobrir jogo. Ok.
Aliás, depois que eu saí do esporte, eu descobri a maravilha de voltar a ser torcedor, né? E eu sinto falta de fazer, de eu vejo uma coisa assim e falo, putz, seria legal fazer essa matéria, seria legal fazer essa matéria. Mas economia é um desafio para mim, assim, porque tem tantas coisas diferentes assim que eu não domino, que eu não conheço bem, que eu falo que lá na economia da Folha, já falei isso até para minha chefe, que assim, eu sou um especialista sobre nada. Eu não sou especialista em nada ali, mas eu tô ali para fazer, para dar meus palpites, assim, para falar o que eu acho que tem que ser feito. É um desafio gigantesco. Eu não sei se eu estou adaptado ou estou me adaptando, porque são 23 anos, setembro, eu sou péssimo de matemática, o que é ruim para quem tem economia, né? São 7 meses desde que eu mudei de área após 23 anos, fazendo a mesma coisa. Então, tem um período aí, mas tá tudo bem. E o lance de economia, você não dando notícia, porque é óbvio que você tem notícia para dar o tempo todo, né? Você tem, mas assim, você não traz aquele impacto que, por exemplo, o futebol traz, ou outras notícias traz até um jornalismo mais sensacionalista, ou uma coisa mais assim comum. Você vai falar de economia, eu acho que primeiro o brasileiro, em tese, ele é muito reticente com ouvir sobre, e quem também... isso depende. Então, essa é a brasileiro graça. médio, né? Essa é a graça. Você, obviamente, tem coisas muito áridas ali na economia, né? Tem coisas muito, tipo... A economia é complexa, recuperação judicial, Ok. assim. Mas, cara, tem histórias fascinantes mesmo em qualquer situação. Por exemplo, eu cobri bastante a briga pelo controle da Eldorado Celulose entre os Batista e um empresário indonésio chamado Jackson Inaya, que é um negócio bem interessante. Tem o que acontece nos bastidores do governo, não que eu cubra isso é cobre Brasília, na questão econômica, é muito interessante. Assim, eu acho que tudo tem seu valor. Obviamente, economia chama mais atenção, porque economia, se o seu time perde, você fica irritado, você fica triste, você se sente muito mal. Mas a economia mexe com a sua vida de verdade. Assim. Mas se o PIB cai, a galera não fica tão triste quanto o time fica, caiu, exatamente, né? Não fica. Se aumenta o índice de desemprego, ninguém dá muita atenção assim. Mas se o Santos perder pro Avaí, nós estamos gravando na quinta, se perder pro Avaí na manhã, à noite, tem uma galera que vai ficar bem sentida. E você vê que tem a relação, de novo, lanterna na polpa. O Roberto Campos fala, por pior que seja a desgraça universal, as mais próximas e pessoais sempre vão gerar um efeito maior em você. Esse próprio livro. Mas eu acho assim, tem uma... obviamente, eu venho do esporte. Esporte é uma área que, às vezes, é meio... não se dá tanta importância, assim, em várias áreas, para vários jornalistas, ver o jornalista esportivo com uma certa arrogância, assim. Isso acontece, não é geral, mas acontece. E tem que ver que tem uma história. Eu fui ver o Hélio Gaspari esteve lá na Folha essa semana. Eu vou roubar uma história dele. Eu espero que ele não fique bravo. Bom, eu acho que ele não vai ficar. Mas assim, que ele contou uma história que ele falava sobre economia, que às vezes se dá que a importância que tem, mas você precisa perceber que outras coisas têm importância também. Que ele estava com um amigo dele, antigo jornalista também, muito conhecido, e ele passou uma notícia policial falando assim, fulana foi assaltada no ponto de ônibus e roubaram o celular. Aí ele falou para o amigo, olha só, vê se essa notícia para a televisão ficar dando, levou o celular, roubou o celular, e daí? O amigo falou, mas veja só, e aí eu vou adaptar a história. Mas veja só, isso é um fato, isso aconteceu. Mas, quantas vezes o Haddad deu entrevista falando do déficit zero, que todo mundo sabia que não ia acontecer, e ele falava sabendo que estava mentindo. O jornalista desconfiava que aquilo não era verdade, mas escrevia. O editor publicava, o jornal publicava achando que não era verdade, e não foi verdade. E, no entanto, realmente a mulher foi assaltada no ponto de ônibus e levaram o celular dela. O que era mais verdade? A declaração do Haddad sobre o déficit zero ou a notícia que a mulher foi assaltada? A notícia que a mulher foi assaltada. Então, é isso. Tudo tem seu valor. Depende da forma como você faz, né? Tem determinadas coisas na imprensa que realmente me deixam
O Janer Cristaldo, falecido, ele também escreveu, né? Já que falamos do Janer, Roberto Campos, agora eu tô lembrando essas leituras e essas reflexões. Ele falou pra mim, na casa dele, em Higienópolis, ele tinha uma biblioteca também com bar, eu nunca me esqueço disso. Ele falava assim, talvez o maior... como é que se fala? Ele diz, ele dizia assim, ó, o maior disseminador de mentiras, atenção, são os livros. Mas ele falava que os meios, além dos livros físicos, era o jornalismo. Ele sofria muito. Mas hoje em dia, com a rede social, onde todo mundo tem voz, muita gente se acha jornalista, que você, mais que nunca, você tem que se separar o que é importante, o que não é, o joio do trigo e ver. Se você acha que a minha opinião, se você acha que a notícia se o ganhador do Big Brother separou da namorada é mais importante do que o aumento do PIB, eu acho que você precisa rever seus conceitos, mas quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar o que cada um tem que fazer da sua vida? Vou pedir licença para vocês aqui agora porque é uma hora muito importante. É hora de falar para vocês que o combustível testado, que vale a pena, um atendimento acima da média, muitas unidades na cidade de Santos, é isso aí mesmo, os postos Portal de Santos, queridos amigos do Posto Portal de Santos, onde vale a pena experimentar, porque tem Vale Café. Abasteceu, é só pedir o seu valezinho café, e esse é o momento de dizer que vale a pena experimentar os postos. Você já foi nos Postos Portal de Santos, Sidney? Sempre, com prazer e alegria. É isso aí. Foi na conveniência já? Opa! Qual o seu prato predileto? Mentira. Panqueca, só pra deixar tu sabe. Isso aí. O que é? Alex, mas deixa eu falar um negócio, pegar um gancho. Não, tu falou um negócio Tu falou... que é jabá mesmo. Eu quero saber se tu me empresta esse livro que o Sidney falou que é dele, Lanterna na Popa, porque eu quero ler. Esse livro você me deu, nem vem, eu não tô brincando não. Vem com essa, foi antes dessa biblioteca que esse não é tão raro, deve ser, é muito bom, mas não é raro. É um calhamaço, lembra? Então, se foi antes, eu te emprestei e você não devolveu. Lavando roupa suja no podcast. Busque apreensão. Alex, tudo bem. Você falou um negócio bacana. Eu uso capião já, né? Para. Deixa eu te fazer outra pergunta bacana. Você falou das mídias sociais. O quanto que essa transição entre jornal, escrito, mídias concentradas e hoje a própria internet, Facebook, Instagram, enfim, os meios digitais, o próprio celular. Como é que você sente, cara? Você vem do papel, velho. Você vem do tangível, você vem de uma redação, que já me contou, de lance, de folha, não importa. O quanto você acha que isso está modificando a maneira de transmitir a mensagem? Atenção. Não, já modificou. Eu acho... é a locomotiva da história. Não há nada que a gente possa fazer quanto a isso. Está estabelecido, nada vai mudar. Tem muita gente tentando, já que está aí esse recurso, vamos tentar usá-lo de uma maneira com qualidade, com consciência, etc. Eu acho bom? Não acho. Eu não é que ele fala no meu tempo, assim, mas não me agrada assim o jeito que as coisas são feitas. Por exemplo, eu não entendo a lógica do TikTok, por exemplo. Não entendo. Eu tenho conta no TikTok, mas eu não entendo. Passa aí no ar depois pra galera. Eu nunca entrei, mas eu passo depois. Porque daqui a pouco eu vou fazer propaganda do meu livro também no TikTok, porque me falaram que fazem... A juventude de hoje em dia, essa juventude perdida, ela tá fazendo pesquisas... usando o TikTok para fazer pesquisa. Como assim, Alex? Sim. Não, eu quero saber qual a fórmula da água. Vou procurar no TikTok. Tem gente fazendo isso, minha terapeuta que me contou. O que acontece é que o TikTok hoje entrega muito, né? Então, assim, é a maneira mais fácil de você colocar a sua opinião, a sua dança, a sua música, o seu trabalho nas redes sociais. Hoje é a maior entrega e, assim, entrega de rajada. Por isso que a galera é a bola da vez, é o TikTok hoje. Não sei até quando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, escusas aqui, pela ordem, presidente. Em 2009, o STF decidiu que qualquer pessoa, independente de formação, pode assumir a função de jornalista. Alex, eu queria a tua opinião sobre isso, porque é difícil, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Sinceramente, a maioria dos jornalistas... O que eu acho o seguinte... eu acho essa pergunta diz que foi legal, hein? Foi legal. Foi boa. Essa tá anotando o roteiro? Lógico que não. Um bagulho desse tamanho. Pera, liga pro Bruno Pérez, liga esses roteiristas. Eu quero que ligar pro Lucas e pro Cambó agora. Vamos tomar respeito aí. Fala. Cara, assim, a maioria, os sindicatos, muita gente não gosta, que fala que é preservação da profissão. Cara, eu acho que tá tudo errado. Em primeiro lugar,
A faculdade, 4 anos da faculdade de jornalismo é um negócio que não tem nenhum sentido. Assim, tem zero sentido você ficar 4 anos na faculdade Português de jornalismo. 1, português 2, português 3, português 4. Cara, tem zero datilografia. sentido. Tem, assim, o curso de jornalismo, ele precisava, ainda mais hoje em dia, ele precisava ser revolucionado, assim. Muitas carreiras. Várias carreiras deveriam ser. E teria que haver Aliás, a fixação do brasileiro pelo canudo de papel do universitário é uma outra coisa também, mas 2 anos numa faculdade de jornalismo concentrada, tudo dava certo. Não precisa de 4 anos, mas eu acho assim, é uma profissão intelectual. Não é médico. Não é técnico. Não é médico, não é engenheiro, não é... Cara, é questão de talento, de capacidade de aprender. Sabe, eu acho, eu não vejo um grande cavalo de batalha nesse negócio da defesa do diploma de jornalismo. Realmente não vejo. É questão de talento, de capacidade, de Vocação, né, Alex? E pegando um gancho que você tá falando... Alex. Mesma coisa, tem várias profissões assim. Se a gente for entrar nisso, se a gente for olhar... Não tem várias. A advocacia. Sim. Você sabe que, por exemplo, o maior de todos os democratas republicanos da história, Abraham Lincoln, era um rábula. Ele nunca fez a faculdade. Ele tem a autorização em Minnesota, no condado dele, depois de aprender sozinho. Sabe como que ele aprende? Ele tinha um armazém de secos e molhados. Eu sei porque eu gosto dessas histórias das pessoas que se formam em direito. Eu acho bacana. Então, enfim... Ele simplesmente, numa das trocas do antigos armazéns de secos e molhados, diga-se de passagem, fez escola, né? Porque um dos maiores brasileiros da história, Barão de Mauá. O maior. Pra mim, o maior também. É que a disputa é entre Dom Pedro II, José Bonifácio. José Bonifácio, pra mim... É que ele inventa, o José Bonifácio inventa o Brasil. São outras vertentes também. Mas enfim, ele aprende, sabe como? Ele troca, numa das trocas de mercadorias, de escambo, ele recebe uma trilogia de introdução ao estudo do direito. A principal biografia dele, que eu li, graças a Deus, ela simplesmente conta isso. Aí alguém passa pelo Lincoln e fala: Lincoln, você está lendo um livro? Ele lia nos intervalos do almoço, no lanche. Aí ele responde: isso é lindo. Ele: não, o direito é uma ciência. O direito não se lê, o direito se estuda. Então veja, ele aprendeu o direito, o poder da argumentação, as leis, lendo e estudando. Então, na verdade, eu acredito que mais importante ainda do que a organização de uma faculdade e o que ela faz, beleza, digamos assim, é justamente a vocação para a profissão. Isso não é discutido, Alex. Alex, a pessoa vai fazer medicina porque os pais ricos fazendeiros, apenas um exemplo, tá? Por favor, não é a regra, eu estou dizendo casos que eu já escutei. Eu tenho há mais de 15 anos eu leciono nas faculdades, então eu já escutei isso de alunos. Não vai fazer medicina porque seu pai quer que você seja médico. Cara, você tem que ter a vocação para sangue, para morte, para dor, a empatia de se colocar na... Sim. E assim tu pega todas as profissões. O que é o direito? É a luta pela justiça. Eu comento isso nas aulas. O quanto pouco se discute sobre a justiça numa faculdade de direito. A gente pensa nas leis, no direito positivo, o quanto pouco se discute sobre isso. No fundo, a justiça... no fundo é uma briga por reserva de mercado, né? E é um negócio isso aí, porque tem tanta gente saindo das faculdades todos os anos... Cara, não tem vaga pra todo mundo. Exato. Lamento informar. Assim, quem tá vendo isso aí, quem tá vendo esse podcast, esse nosso bate-papo aqui, lamento informar, não tem vaga pra todo mundo. Não tem vaga pra todo mundo que tá recebendo diploma todos os anos no universitário. Em diversas frentes. Não tem. Aí eu pergunto, voltamos pra economia. Quem que gera oportunidade de emprego? Os empresários, os empreendedores. A economia é básica, você gera as demandas. Então o que nós precisamos hoje no Brasil, e é a minha área pesada, no direito empresarial, não tem jeito, a gente precisa de empreendedores para gerar empregos. Isso que eu tô falando também é uma defesa do ensino técnico também. Sim. E nas carreiras que precisam, por exemplo, básico exemplo, TI. Programadores. O Brasil demanda do dobro, sabia, do que é formado? Não tem esses dados, mas deve ser. Não, certamente. Demanda do dobro, mais que o dobro agora. Quem sabe faz na hora. Eu pegando o gancho que você falou das faculdades, do excesso de anos dentro da faculdade, eu acho que esse conteudismo ele já é meio proposital. Primeiro porque aí as instituições particulares que me perdoem, elas têm que deixar ali o aluno um pouco mais para se formar, e a educação sempre foi um grande negócio, principalmente para quem é dono dela, né? Então eu acho, numa boa também, eu acho que, ok, é muito conteudista, a escola brasileira é muito conteudista, a escola tradicional, o ensino médio, não separa, chegou a hora do novo ensino médio que apareceu, mas não mostrou para que veio. Eu acho que isso acaba refletindo, né? Na carreira acadêmica, na faculdade. Eu acho que realmente o curso de Direito, o qual eu
pude ir até quase o início do terceiro ano e ter saído, e depois a educação física, onde fui até o segundo ano, e também aí fui fazer gestão RH, que era uma faculdade que eu eliminei um monte de matéria por conta do direito que eu já tinha feito. Então, enfim, o conteudismo. Eu acho que é exagerado e não frutifica mesmo. A pessoa, quando sai de lá, precisava de mais teoria. O direito mesmo, Sidney, a prática. Você faz aquelas petições em papel, na época era papel almaço, à mão, fazia, entregava no núcleo de pesquisas jurídicas. Não, mas normalmente, quando um aluno pergunta para mim, isso serve para o jornalismo, para a medicina, como que eu simplesmente aprendo a prática da profissão? Eu sempre respondo a mesma coisa. Você precisa simplesmente praticar a advocacia. Sim. Como você pratica a advocacia? Eu sempre falo, tem a oportunidade de simplesmente participar e trabalhar com um advogado experiente sênior. Então, se perguntarem para mim, caramba, professor, eu tenho uma vocação para ser jornalista, eu gosto do Gay Talese, eu gosto do Paulo Francis, eu gosto do Carlos Lacerda, que também era um grande jornalista, parte da vida dele, o ex-governador, enfim, estou dando exemplos de alguns que a gente já conversou. Eu gosto muito do Mencken, que você também me doou esse livro, viu? Espetacular. O livro dos insultos. Mas isso é um clássico. Muito bom. E eu não conheceria se não fosse você. Tô falando porque é da tua área. Eu falo pra você. Eu falo o quê? Você deve aprender numa redação, como sempre, com um jornalista experiente. Então, a prática, você aprende muito, literalmente, estando no dia a dia com quem já tem experiência. Só que, veja, a teoria e a prática, elas andam juntas. Outra dúvida sempre de alunos. Professor, o que é mais importante, a teoria ou a prática? Eu falo, presta atenção. A teoria é o general. E a prática são os soldados. São complementares num processo prático de profissional, em qualquer das áreas. Até porque na prática a teoria é outra. Boa. Não, mas essa é uma tirada verdadeira também. Sim. Alex, vamos lá. Um ponto bacana que não é o que a gente fala. O podcast leva a gente a muitos cantos porque é um bate-papo, é legal. Mas eu não quero fugir. Você tem alguns livros publicados. Boa. Fala um pouco dessa experiência para nós, dos livros que você publicou e o atual, que é simplesmente... Não são tantos assim também, né? Tem os que vão vir ainda, mas não, tem pouco. São 4 livros que você já publicou. Me corrija, posso estar... Tem tudo isso? Alex, fale os livros, vamos lá. Quer ver? Ele sabe que são 4. O teu último agora é o 4. Tá. Certo. Quais são os outros 3? Bom, o time que nunca deveria... Tu quer que eu faça uma sinopse? Gente, senta, mas uma hora de... O time escreveu assim. Eu escrevi o time que nunca seria campeão, que é a história do time, a história do Santos campeão brasileiro de 2002. Que tá à venda pela Dolores Editora. Tem que comprar no site deles lá. Depois manda pro Sidney o link pra gente publicar. Faz o a gente põe o link quando claro, publicar. Eu quero mandar o link. Vamos fomentar a cultura, meu amigo. Esse tá escrito. Tem um livro infantil que eu escrevi, que foi encomenda de uma editora do Sul, que era Meu Pequeno Santista, que era uma coleção, na verdade. Tem Meu Pequeno pra vários... todos os times. Pra todos os times. Meu Pequeno Ibis não tem, não. Não tem. Pra todos os times que tem torcida. É isso aí. E tem... Qual que é o terceiro, Sidney? Não. Me ajuda aí. Não, você tinha... Tem um que você preparou e não publicou, lembra? Tem, não, mas isso não conta, não. Isso não conta, não. Isso não vai falar. O que não existe, não vão falar. E os grandes clássicos da Argentina, do interior? Esse está em produção. Mas escrito, é que eu sei, tem que falar pra nós. Então Tá no prelo. Vamos falar bonito. Então, eu tô... Esse eu vou fazer propaganda. Boa! Opa! Esse é meu primeiro romance, chama O Tempo Não Vai Dizer Nada. Que é uma publicação independente, que ele está vendo em e-book apenas, no site da Amazon. Isso lembra o meu pai, que falava assim, meu falecido pai, quando você menos espera, aí é que não acontece nada. Exatamente. Mesmo. É tipo o teu título, o tempo não vai dizer nada. Não, fala da inspiração desse título e o que trata o livro. Conta pra nós. O livro, O Tempo Não Vai Dizer Nada, é uma frase de um poema de W.H. Auden. Ele fala sobre o tema, mas ele tem uma frase que ele fala um dos maiores não vai dizer nada. Poetas da língua inglesa, sim. Não é isso, meu amigo? Tem coisas bacana dele no livro. É um romance que fala sobre um advogado, que não é o Sidney Vida. Até porque é um advogado que sente culpa, não é o caso do Não, é um advogado que ele comete... um advogado que comete um crime e a partir daí toda a vida dele ter uma reviravolta e ele convive com uma culpa que afasta de todas as coisas que ele ama, de todas as pessoas que ele ama.
E aí começa. Aí chega uma mensagem que muda a vida dele e tudo. E aí vai a partir daí. Sensacional. Imperdível, né? Eu não lembro, é o... Como é que é o Prêmio Nobel de Literatura do Chile? Confesso que vivi, lembra? O Pablo Neruda. Aí depois, quem que faz uma sátira brasileira? Confesso que bebi. Acho que foi um dos o Ziraldo, que falecido. Foi? Ele escreve um livro, confesso... Aí eu já brinquei com a minha, falei, se eu tivesse que escrever a minha biografia, as minhas memórias seria confesso que menti. Foi muito bom, né? Você ia contar lorota na história. Deixa eu falar uma coisa. Esporte, de novo, vai pra gente fazer a última imersão, porque realmente temos 50 minutos de programa, o tempo urge. E assim, rugby. Vamos lá, você morou na Escócia? Você morou na Inglaterra? Esporte, quero falar. Tu tirou rugby. Eu joguei rugby, por isso que eu quero falar. Ah, tá. Não, eu fui comandado por German Ernesto Parma, um grande cordobês argentino, doutor German, um beijo. Foi treinado, eu quero saber da Escócia. Essa aí a gente não esperava. Essa aqui ainda não tá, tu leu. Eu joguei fora, irmão, joguei fora. Cara, eu sei, assim, o rugby é um esporte muito forte. Lá eu fui no Murrayfield, que é o estádio nacional, mas eu fui ver futebol, não fui ver rugby. E, cara, é um esporte que eu já tentei gostar, mas eu não consigo, cara. Sim. Esse conceito de que só pode jogar a bola pra trás, assim, assim... É assim, se você se você treinar, der um treino, mesmo lúdico que seja, assim, empírico, você vai ver que a ciência é que a bola é uma linha imaginária e você com as mãos só pode jogar para trás, indo para frente, né? O objetivo é o mesmo do futebol americano, transpor uma linha do outro lado da quadra, do campo. Eu sei as regras, assim, Sim, e jogo de fases, mas assim, realmente é complicado. Você vê aquela parada. É um jogo muito democrático, porque a bola tá sempre em disputa. Mesmo ela saindo de alguém a posse, você vai lá ter... lá no Reino Unido tem essa... Na Argentina também tem essa imagem onde o rugby é forte. Terceiro do mundo, já foi a Argentina na última Copa do Mundo. O terceiro esporte do mundo? Terceira na Copa do Mundo. O terceiro evento esportivo mais assistido do mundo é a Copa do Mundo de rugby. Nossa, E a Argentina ficou em terceiro lugar no último Mundial. Que o rugby é o esporte dos cavalheiros e o futebol é o esporte da classe trabalhadora. Há quem diga que Charles Miller sai para São Paulo com uma bola de rugby e uma de futebol. E há também quem diga que no campo do SPAC ele joga onde cresceu mais mato a de rugby e menos grama a de futebol. E o futebol é largamente praticado. E assim Charles Miller traz o esporte de Webb Ellis, Sir Webb Ellis, que é o inventor do rugby, né? E é isso, eu queria só saber essa curiosidade, como você fala muito da sua passagem lá pela cara, Escócia. Assim, eu assisti. E quando eu tava na Escócia, teve a Copa do Mundo de Rugby no Reino Unido, né? Foi na Inglaterra, inclusive. Mas eu não vi. Realmente eu não vou poder colaborar muito com essa parte do debate, porque não é um esporte que eu entendo e não é um esporte que eu assisto muito, mas eles se reúnem no pub, eles fazem... Sim, tem um terceiro tempo. É um jogo onde depois que você guerreou, brigou, lutou, você se junta com o time adversário, come e bebe e conversa sobre o jogo. E tem o cricket, que eles param no meio do jogo pra tomar chá, comer alguma coisa. E na Índia é o esporte mais praticado. Na Índia e no Paquistão. No Paquistão, exatamente. Agora, Alex... Como a gente tá num bate-papo, eu quero saber, agora naquela... O que te levou a escrever um romance, meu amigo? Vontade. Cansado da realidade, né? Como diria Agatha Christie, eu escrevo para não ter que conversar com as pessoas. Sensacional! Muito bom. Alex, cara, jovens assistem podcasts, é um negócio do momento. Aquela pergunta bem manjada, mas tem que fazer, meu amigo. Conselhos a um jovem jornalista, você com a tua experiência. Tem, cara. Cara, eu acho assim. Te peço de coração. Não faça uma faculdade. Você sabe que eu já pensei que vocês iam me perguntar isso? Eu acho. Cara, tem um Roberto Pompeu de Toledo, que era colunista da Veja. Ele tinha Parente do Cícero? Não, nada a ver. Não, acho pergunta que legal, pergunta, legal. Nada a ver. Não sei. Vamos pesquisar. Dá um Google aí, Fina, se o Cícero Pompeu de Toledo era parente do Roberto Pompeu de Toledo. Legal, ele escreveu uma vez que pediram conselhos para ele de jornalista, ele pensou em 3 conselhos. Que era 1, desista imediatamente da profissão e vai fazer outra coisa. 2, tente ter um emprego independente, uma mídia que você possa manter, que é um negócio que está muito... É um negócio meio visionário dele. Instagram, mídias sociais. Como é que é? Repete, por favor, amigo. Calma, não terminou ainda. Calma. Pelo amor de Deus. Esse é o segundo. E o terceiro é, se não tiver jeito,
Se não tiver jeito, siga na profissão, mas se prepare para uma vida de sacrifícios. Eu acho assim, eu não dou essa recomendação, nunca dou essa recomendação, desista, não faça isso, porque, cara, ninguém tem o direito de tirar o sonho de ninguém, sabe? Ninguém tem o direito de tirar o sonho. Pô, se é o sonho daquela pessoa, que sou eu que vou falar, não faz isso, vai dar errado, você não pode fazer isso porque não vai dar certo. Pô, eu não sei. Se eu fosse adivinhar alguma coisa, com certeza não seria isso. Seria os números da Mega Sena. Mas eu não posso falar para uma pessoa não faz isso. Porra, não faz isso. Você tem o seu livre-arbítrio. Faz aquilo que você quiser da sua vida, pô. E tente ser o melhor. Cara, para muita gente dá certo. Para a maioria dá errado. Mas em outras profissões também. Para quantos dão certo, para quantos dão errado. Para a maioria dá errado. Na vida, para a maioria dá errado. Perfeito. Então, eu não falo isso. É assim, sim. Você tem que buscar o seu caminho. O que você é bom? O que você sabe fazer? Qual a tua aptidão? A Veja, a Editora Abril tinha um curso era um curso muito famoso no jornalismo, que ele pegava alunos para ter de jornalismo e ele fazia um negócio que eu nunca entendi, que eu achava a coisa mais idiota do mundo. Por exemplo, se você tinha aptidão para trabalhar na Veja, na Exame, por exemplo... Eu nem sei se é Exame da Abril, acho que deve ser, né? Sim. Se você tem aptidão para trabalhar no Exame, eles te colocam na Contigo. Sabe esse tipo de coisa? Como se fosse abrir seus olhos. Eu acho isso uma idiotice. Você tem que fazer aquilo que você é bom. Aquilo que você sabe. Você tem que descobrir o seu caminho. Porque é descobrindo o seu caminho que você vai se destacar. Mas o terceiro conselho é muito verdadeiro. Se prepare para uma vida de muito trabalho, de sacrifícios em algum momento. Porque... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A não ser que você seja filho do William Bonner, vai ser muito complicado sempre. Mas, cara, não tem. Como eu não lembro quem falou, trabalhar e viver é ruim e é difícil, mas as alternativas aí são bem piores. Então... Alex, o maior perrengue em cobertura, uma falta de internet, enfim, não vou aqui ficar dando deixa, mas o maior perrengue em um trabalho jornalístico da carreira, sendo na economia, sendo geral, no esporte, na economia não tem perrengue. Não tem perrengue, cara. Na economia não tem Só perrengue. quando erra a senha do cartão e... Economia é outro mundo, cara. Lembra de um perrengue? Mas assim, perrengue cara, mesmo. esses problemas... essa é a parte que a gente ia combinar antes. Não, né? tudo bem, mas aqui não tem essa história. Essa é a parte... Não teve perrengue, tá vendo? Fala, não acredito. Eu fui pra tal lugar, furou o pneu do carro. Cara, já teve... Perder voo. Eu fui na Copa de 2018. Vou contar 2, então. Agora. Conta 3. Tem... Semifinal de 2003, Santos e Independente Medellín. Na Colômbia, o Santos classificou para a final. Medellín é uma cidade sensacional. Se vocês tiverem a chance de ir, podem ir, porque a cidade é muito boa. Mas é a única cidade que eu vi na vida que na porta do McDonald's tem segurança com escopeta. O estádio do Independente Medellín, que é o estádio da cidade, o Atanásio Girardot, ele fica na frente de uma favela, assim. Uma favela muito grande, assim. E eu era muito jovem, eu me formei em 98, 2003, foi minha primeira viagem internacional pelo lance, foi essa viagem para Medellín. E o Santos se classificou, teve aquele negócio, falar com o jogador e tal, saiu 1h em Medellín, lá da favela. E os táxis, eles vinham escolhendo, assim. Tinha muita gente, eles vinham escolhendo. Tipo o Uber faz hoje, assim. Viagem é longa, eu pego. Viagem curta, eu não pego. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aqui eu com máquina fotográfica, com notebook. Eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer. E ninguém parava. Eu já estava pensando em chamar a polícia lá. Até que veio um táxi lá do fundo, assim, e ele veio... Que ano que era, Deus, Alex? 2003, ele veio parando e todo mundo colocava na cabeça na janela e falava pra onde ele não. Ele parou do meu lado, eu olhei e aí eu falei, El Poblado, eu quero o bairro. Aí ele olhou no relógio assim, olhou pros lados e falou, tá bom, entra aí, vai. Foi uma das grandes sensações de alívio da minha vida. Isso é uma. E a outra foi na Copa de 2018, a viagem pra Kazan, viagem de 17 horas de trem pra Kazan, pra Argentina e França. Mas era um trem com leito, sabe? Isso, e você saiu da onde? De Moscou? De Moscou. Mas assim, a Rússia é gigantesca. É o maior país do mundo. Exatamente. É que assim, a gente não tem noção de 18 horas de trem, cara. Tipo, sensacional. Mas você chega, obviamente, bastante cansado. Eu cheguei
na Rússia, eu pensando felizão, falei, putz, pelo menos o apartamento que a Folha alugou pra mim é do lado da estação, não vou ter trabalho, vou chegar, já vou descansar. Aí eu cheguei, aí era uma senhorinha, e a comunicação com a senhora é dificílima, não tinha como, e o tempo passando, e eu lá, até que eu escrevi no Google Tradutor e mostrei pra ela, aí ela respondeu em russo. Porque os russos têm essa mania de achar que todo mundo fala russo. Até que veio o filho dela e falou... Aí veio e falou assim, ó, o que aconteceu é o seguinte. O apartamento que você ia ficar, alagou. A gente não tem outro. Tá, mas... Eu falei, tá. 18 horas, tô aqui no meio da Rússia. Mas e agora? O que eu vou fazer? Ele... Peraí, vamos ver se a gente arruma outro. Aí depois de 2 horas, eles arrumaram um outro apartamento do outro lado da cidade. Ou seja, eu fui descansar depois de umas 24 horas. Nossa senhora. E não, eu imagino o nervosismo de... A senhora falando um idioma, ela não fala inglês. E putz, nessa Copa aconteceu uma coisa também, que eu fui viajar de uma cidade a outra, eu não lembro que no avião, e eu dei a passagem pra... Eu tava no guichê, eu dei uma passagem pra entrar no Finger, lá pra ir pro avião, e a moça pegou um bilhete, foi... E eu fui entrando, quando eu fui entrando, ela veio correndo atrás de mim. Eu tava no Finger errado, eu ia embarcar em outro voo. Nossa! Pô, imagina se eu embarco em outro voo, onde é que eu ia parar? Vladivostok! Ai, meu Deus, eu achei que fosse o War isso, né? Sibéria. Cara, é sério, Vladivostok. Eu achei que só existisse no War, uma piada. E existe Vladivostok. Não, Vlad existe, mas o problema é chegar e pra voltar. Não, é o que eu tô falando. Onde você está? Vladivostok. E é raro acontecer esse tipo de coisa. É muito raro. É muito raro, mas... Era um erro que eu cometeria, que eu sou muito distraído. Sensacional. Você conheceu o Maurício Tupã, fotógrafo? Conheço. Gente finíssima, um grande amigo. Conheço o Maurício. Muito legal. Faz tempo que eu não o vejo. Tá por aqui pelo canal 7, firmão. É? Sim, mandar um abraço pra então ele também. Sidney, meu grande amigo, chegamos às considerações finais do dia de hoje, da Meu noite amigo, de quero hoje. agradecer a sua presença. A gente ficaria muito mais tempo batendo um papo aqui. E vou falar uma coisa a registrar. A ideia do Zé La Santos começou com um movimento aí muito bacana do André, enfim, tampando buracos, mas só que a gente está ampliando no sentido de que, quando a gente traz um sujeito, uma pessoa como você, um filho da terra, a ideia é trazer também pessoas de Santos, meu amigo, que saíram da cidade, egressos, e que cresceram, sim, em todas as frentes. Repito, a gente trouxe gente que, a maioria nasceu, estudou, aí a gente vê aí, você, que hoje está na Folha e tem muito querido, tu lembra do Maurício? Mandou um abraço pra você. Aquele meu amigo que está agora no Sul. Sei. Você é amigo do Alex Sabino? Você é amigo... Eu acompanho ele, quer dizer, isso desde a época esportiva. A gente trouxe aqui o meu primo, o Andrezinho, o Paulinho, nascido, prefeito, uma carreira política bacana. A gente trouxe o Camboa, história bonita. Vamos trazer muitas pessoas. E vou te falar um negócio. Poucos santistas, não pouco é força de expressão, vai. Muita gente não sabe que daqui saiu um Oscar Magrini, ator. Tô dando um exemplo. Um Neila Torraca, um Mário Covas Júnior, um Aloysio Mercadante, hoje ministro, parece que vai ser... do BNDES. Isso, é presidente do BNDES. Eu tô dizendo assim, eu quero registrar que fundou o Banco Santos, que morreu agora há 2 meses, um Edemar Cid Ferreira. Pouca gente sabe que no ano 2000 o banco mais famoso do Brasil, que mais crescia, foi formado na Amador Bueno aqui, o Banco Santos, pelo Edemar Cid Ferreira. Ele morreu há 2 meses, né? Enfim, é tanta gente egressa daqui, se a gente for lembrar. Nós tentaríamos trazer nesse podcast, né? Seria difícil, mas a gente tava com essa ideia. A gente tava com a ideia. Alexandre Borges, ator, o Edemar morreu. Eu falei pra ele, vamos trazer o Edemar pra contar como se forma um banco. A gente tá falando de economia. Você acredita que 1 mês depois a gente começou a tentar contatos? Bacana. Cara, ele morre com 84, 85 anos. Mas por que eu falo isso pra você, amigo? É bacana ter pessoas da nossa cidade. Pô, não precisa falar que José Bonifácio nasceu aqui, talvez, repito, a gente fica nas nossas conversas, um dos maiores brasileiros, talvez, quiçá o maior. Quem inventou o Brasil foi ele. Isso tem que dizer aqui. Mas estou dizendo, você tem muita gente, mesmo pessoas que não nasceram aqui, como eu digo, o próprio Pelé, que é de Três Corações de Minas, mas ele surge para o mundo e eleva a cidade. O Porto de Santos, que é um marco, o nosso grande Santos Futebol Clube,
as pessoas que formam as cidades, os clubes e as instituições, o Porto de Santos, o maior rugby aí da América do Sul. Enfim, é bacana você estar aqui. A ideia nossa é zelar pela cultura, política, economia, música, arte, ciências, e você faz parte disso, amigo. Quero parabenizar você pelo sucesso que você tem. A gente é amigo, mas é sincero, falar publicamente, por você nos ter atendido como um amigo querido, vindo direto da Folha, descendo a serra aqui para atender a gente nesse podcast. Obrigado, que Deus sempre te abençoe, que você é uma fera. Só um segundo, pra cortar. Antes disso, Roberto Pompeu de Toledo é um jornalista brasileiro e é filho do falecido Cícero Pompeu de Toledo. Olha só. Finarmin agindo. Uma salva de palmas pro Fina, porque aqui a galera trabalha em time. Produção funciona. Produção funciona. Gostei, mas vamos falar sobre a pauta. Enfim, Alex, muito obrigado. E não Muito é um amigo obrigado. só que está dizendo, é a pessoa que sabe o quanto você contribui para o jornalismo e para as causas da liberdade. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem chamado. Estou sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui, uma experiência bacana. E quero meus livros de volta. Muito obrigado, gente, a todos vocês que vão assistir isso aqui, porque já falei mais uma vez, não é ao vivo, a gente quer ficar um pouquinho só mais à vontade. Em breve vamos fazer um formato ao vivo aí. Os cortes vão estar no Instagram de Meu Deus e a íntegra vai estar no YouTube. Um forte abraço a todos vocês. Alex, muito obrigado também, já de dado pelo Sidney. A todo mundo que participou aqui conosco de alguma forma, um forte abraço. Zé Santos pode vir, vem aí com sua 5ª edição, convidado surpresa. Valeu, gente, até mais. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir.